Chegou a estação do verão, temporada de descanso e de viagens para muitas famílias brasileiras. Mas o mau hábito de alimentação pode trazer problemas para a sua saúde nessa estação, principalmente problemas renais. Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, nesse período do ano aumenta 30% o número de problemas renais em decorrente das outras estações do ano. Nós conversamos com o médico Adelmo, ele que é urologista, e fala um pouco para a gente sobre essa doença. Bom, na estação do verão nós temos as temperaturas mais altas, né? E o nosso corpo, ele perde líquido não só pela produção de urina, mas também através da respiração e da transpiração. Então, em épocas mais quentes do ano, como o verão, a gente costuma transpirar mais, nossa respiração também com o ar, com a umidade relativa mais baixa, a gente perde mais líquido também através da respiração. Então diminui a produção de urina. Diminuição da produção de urina, nós temos aumentada ali a concentração dos sais, principalmente os sais de cálcio, que são os formadores dos cálculos renais, das pedras nos rins. Então é um período que nós temos que cuidar mais em relação ao problema da litíase, né, dos cálculos renais. Doutor, outra pergunta também, quais são os sintomas de desidratação que pode ser indicado como danos nos rins durante esse período do verão? Primeira coisa que a pessoa sente é um mal-estar, né? Às vezes dor de cabeça, visão turva, pode sentir o que nós chamamos de pressão baixa, né? Um mal-estar. E existem sinais também na própria urina, né? Coloração na urina. A pessoa que está bem hidratada, a urina é uma urina transparente, um amarelo bem clarinho. E a pessoa que está desidratada, a urina fica mais concentrada, mais próximo do marrom, do avermelhado, da urina no amarelo muito forte, alaranjado. Então, são sinais de que a pessoa tem que consumir mais líquido. A exposição prolongada ao sol impacta de alguma forma nos rins? Quais são os cuidados que devemos ter nesse caso? Bom, nesse caso, o cuidado maior é a proteção ao sol, ao calor e o aumento da ingesta hídrica, né, principalmente de água, né, mas nós também orientamos sucos, principalmente de frutas cítricas, né, sucos sem açúcar, bebidas não adoçadas, né, não gaseificadas, como os refrigerantes, mas que possam fazer uma reposição hídrica ou até mesmo hidroeletrolítica, no caso de, por exemplo, trabalhadores ou atletas que fazem atividades no ambiente muito quente, aí eles também, além de perder líquido, água, eles também perdem eletrólitos. Aí também eles podem fazer uma reposição hidroeletrolítica, por exemplo, com o uso de isotônicos, que não é indicado para aquela pessoa que não faz uma atividade física extenuante, mas no caso de atletas eles podem utilizar. A outra pergunta também, que é muito constante, o senhor falou sobre a questão dos produtos químicos. Existe alguma relação entre o uso de produtos químicos, como protetores solares, repelentes, com problemas renais durante o verão? Não existe nada que impeça a pessoa de utilizar o filtro solar, que é importante, né, nessa época do ano, nem também o uso de repelentes, que é muito comum aqui no entardecer nosso, né, a quantidade aumentada de mosquitos, insetos. Se a pessoa não tiver nenhuma alergia, ela pode utilizar sem nenhuma complicação com a função renal. Outra pergunta, quais são os principais sinais de alerta para indicar a necessidade de busca de ajuda médica em relação aos rins durante essa estação do verão? O que a pessoa sente, primeiramente, é alteração do aspecto da urina. Ou está urinando pouco, diminuiu demais a concentração da urina, ou está urinando demais, às vezes pode acontecer do paciente ter algum distúrbio e começar a urinar muito, perder urina, inclusive, de forma involuntária. Alteração do cheiro da urina, muitas mulheres que têm infecção urinária relatam que a urina começa a ter o cheiro forte, a urina escura, a urina que muda de cor, principalmente quando fica com a urina mais escura ou avermelhada, sangue na urina, dor para urinar, dificuldade para urinar, cólica abdominal, cólica renal, são sinais de que a pessoa pode estar tendo um problema renal. Existem alguns medicamentos ou suplementos específicos que podem ajudar a proteger os rins durante esse período aí de calor, de verão, né, de praia, etc? Olha, a principal fator de proteção é o aumento da ingesta hídrica, o aumento do consumo de água. A gente não pode generalizar, né, porque as pessoas variam muito de tamanho, de peso,
Mas, de uma forma geral, uma pessoa bem hidratada é aquela que está com a urina clarinha, ou o amarelo bem claro, e consome aí para um adulto mais de 2 litros de água por dia, né? Então você vê que tem muitas pessoas que não chegam a consumir essa quantidade, né? E quem tem problema renal precisa consumir mais, inclusive, né? Às vezes até 2,5 litros de água por dia, quem tem problemas de cálculo renal. Obviamente que tem pessoas que têm restrição hídrica, porque aí o rim já não está funcionando, está fazendo outros tratamentos, como diálise, por exemplo, que tem um limite de água que pode beber. Mas fora isso, o principal fator de proteção é a ingesta hídrica, principalmente de água. A gente também orienta sucos, né, não adoçados, frutas cítricas, que tem o citrato, que pode ser aí um fator de protetor contra a formação de cálculos, mas em geral, e também ter o adequado esvaziamento vesical. A gente sabe que tem pessoas que às vezes saem de manhã de casa, não vão ao banheiro e só vão ao banheiro no final do dia. Tem que ter um esvaziamento também adequado da bexiga, que é em torno aí de 4, 6 horas no máximo, fazer o esvaziamento da bexiga. Nós sabemos que temos aí a campanha de Novembro Azul, né, doutor? Que é a campanha aí de conscientização da questão do câncer de próstata. E a gente sabe que não é somente em novembro que tem esse cuidado, né? Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para os homens que estão nos assistindo, um pouquinho para eles cuidarem também da saúde masculina, né? Não só no mês de novembro, mas durante todo o ano, né? Por exemplo, os homens, eles são os mais acometidos por cálculo renal, o dobro em relação às mulheres. Então, tem vários problemas que também estão associados aí ao homem, não só em relação à próstata, né? Que a próstata é o grande vilão por causa do câncer de próstata, que é o tema abordado no Novembro Azul. Mas hoje o que a gente está tentando trazer é o homem para o consultório de forma preventiva, não só em relação ao câncer de próstata, que é importantíssimo, mas em relação, por exemplo, à hiperplasia prostática benigna, que pode começar a partir dos 45 anos, doenças relacionadas ao trabalho, orientação do homem em relação à cirurgia contraceptiva masculina, a vasectomia, a questão do hipogonadismo, da deficiência hormonal, da hipotência, que atinge muitos homens, né, as disfunções eréteis, entre outros tantos problemas. Nós queremos que o homem participe da sua própria saúde, procurando o médico em todo o tempo do ano, não somente ali durante a campanha do Novembro Azul.